Então, hoje temos o desaparecimento dos dois Vaishnavas aqui no calendário. Um é associado de Mahaprabhu, o outro é discípulo, como eu falei, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Vamos ler um pouquinho sobre a vida dele. Esse texto aqui está no site SS Mate Internacional. Então, hoje no calendário é o dia Krishna Ekadashi, Sapala Ekadashi. O Ekadashi próprio é Sapala Ekadashi. É um jejum, né, como nós estamos fazendo. E hoje é o desaparecimento de Srila Devananda Pandit, um associado nos passatempos de Shrimad Mahaprabhu. E também hoje é o dia do desaparecimento de Shrimad Bhakti Prakash Aranya Maharaj. Ele é um Diksha e Sannyasi, discípulo de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, é um dos sannyasis de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, um dos 18 sannyasis, irmão espiritual de Srila Siddhartha Maharaj, irmão espiritual de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então vamos ler aqui, em homenagem a Srila Devananda Pandit. Então o título aqui é Aprenda a Concepção Adequada. Às vezes, nós podemos inconscientemente cometer uma ofensa, mas, através de uma boa associação, nós podemos ouvir e entender a orientação adequada, a etiqueta adequada. Então, a boa associação é extremamente importante para nós termos uma orientação e uma etiqueta adequada, para não ofender ninguém. Se não soubermos, não importa o quanto nós pratiquemos, o quanto o serviço que nós prestamos, às vezes, ainda podemos estar fazendo alguma aparada, alguma ofensa. Continuando aqui. Tem uma aula aqui de Srila Bhakti Nirmal Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Dandan Park, em Calcutá, no dia 29 de maio de 2019. Então, Srila Acharya Maharaj começa falando assim, Mahaprabhu, ele ensina muitas coisas. Certa vez, Sati Mata, ela cometeu uma ofensa. A mãe de Mahaprabhu cometeu uma ofensa. Ela cometeu uma coisa, uma ofensa, sobre Adwaita Prabhu. Adwaita Prabhu, ele não sabia disso, mas Mahaprabhu disse à sua mãe, é uma grande ofensa. Mais tarde, um dia, Shrivas Pandit, ele disse sobre Chaitanya Mahaprabhu, você concedeu a sua misericórdia a todos, você deu Krishna Prema a todos, mas por que não a sua mãe?
Então foi perguntado isso para Mahaprabhu. Por que não deu amor puro por Deus para sua mãe? Mahaprabhu respondeu, não posso dar amor puro, Krishna Prema, à minha mãe, porque a minha mãe, ela ofendeu os pés de lótus de Srila Adwaita Prabhu. Se ela pedir perdão a Adwaita Prabhu por sua ofensa, então eu posso dar a ela Krishna Prema. Então veja só, Mahaprabhu, ele não deu Krishna Prema para sua mãe, ele deu para todos, mas não deu para sua mãe, por quê? Porque ela ofendeu Adwaita Prabhu, Adwaita Acharya, Mahavishnu. Então veja só como ofensa é prejudicial para a nossa vida devocional. Mahaprabhu não deu Krishna Prema para a mãe, porque a mãe ofendeu Adwaita Prabhu. Imagine para nós. Imagine se nós ofendermos alguém, se Mahaprabhu vai dar Krishna Prema para nós. Claro que não. Nós não podemos ofender um Vaishnava, nós não podemos ofender o Guru. É muito, muito, muito ruim para a vida devocional aquele que faz uma ofensa, aquele que comete uma ofensa. Então, nós temos que evitar ao máximo fazer ofensas. Evitar ao máximo falar do outro. Evitar ao máximo ver o defeito do outro e distribuir para fofocar sobre o defeito do outro. Isso é muito ruim para a nossa vida devocional. Temos o exemplo aqui de Mahaprabhu. Vamos continuar a leitura. Eu vou entrar aqui no Facebook para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode escrever aqui. Então, continuando aqui a leitura. Mahaprabhu, ele ensina a todos os devotos em todo o mundo. Ele não deu Krishna Prema para a sua própria mãe. A princípio, porque ela ofendeu a Adwaita Acharya, Adwaita Prabhu. Este é Vaishnava, isto é Vaishnava Parada. São coisas muito, muito elevadas, muito graves, na verdade. São coisas muito graves, ofender, Vaishnava Parada, ofender um Vaishnava. Sem pensar, nós escrevemos algo, fazemos algo, pensamos algo e consideramos que o que pensamos é o mais elevado. Eu também disse muitas vezes, você sabe que uma vez, quando Mahaprabhu viu Devananda Prabhu, Devananda Pandit, ele se lembrou de Shrivas Pandit e de alguma ofensa que Devananda Pandit havia cometido. Que tipo de ofensa ele cometeu? Então agora Srilachar Maharaj vai falar sobre a ofensa de Devananda Pandit. Que tipo de ofensa ele cometeu? Devananda Pandit era um bom leitor e ele era um bom comentarista do Bhagavata. Ele dava aulas sobre o Bhagavatam. Ele explicava os seus significados, etc. E muitos devotos, eles vinham para ouvir a sua aula. Certa vez, quando ele estava dando uma aula,
do Bhagavata. O êxtase tomou conta de Srinivas Pandit. E ele começou a chorar. Isso é êxtase da alma. Srinivas Pandit começou a chorar ao ouvir o Bhagavatam de Shivananda Pandit. Desculpa, de Devananda Pandit. Todos os alunos e seguidores de Devananda Pandit, eles tiraram Srinivas Pandit da classe, da aula, e Devananda Pandit, ele não os impediu. Essa foi a ofensa dele. Aconteceu em Kulya, em Navadvipa. Nós devemos entender este ponto muito claramente. Aí tem um verso aqui que diz assim: se alguém ofender o Senhor Supremo, o nome do Senhor alivia a ofensa. Mas, se alguém ofender o Vaishnava, não há salvação. Se você ofender o Senhor Supremo, cantar o Santo Nome e servir, tira a ofensa. Mas se você ofender um Vaishnava, se você ofender o Guru, o devoto puro, ninguém tira ofensa. Como Mahaprabhu falou para a mãe dele, vai lá pedir perdão para Srinivas Pandit. E aí ela foi pedir perdão e Mahaprabhu deu Krishna Prema para ela. Mas não há Krishna Prema, não há amor puro por Deus. Deus não vai dar isso para nós se nós ofendermos os Vaishnavas, se nós ofendermos o Guru. Extremamente perigoso para nós ofendermos. E qualquer um, não é só o Vaishnava ou Guru, aquele que está tentando, aquele que ainda é caído, mas está tentando se levantar, se você ofender essa pessoa, também você vai se dar mal espiritualmente. Essas são as coisas principais. Nós devemos entender claramente quais são as coisas principais em nossa vida espiritual. Nós devemos entender a importância do Shravana e do Kirtan, escutar e cantar os santos nomes, escutar e falar Harikatha. Tem outro verso aqui que diz assim: deve-se associar com os devotos, cantar o santo nome do Senhor Supremo, ouvir o Śrīmad Bhagavatam. Veja só, não é ler, é ouvir o Śrīmad Bhagavatam. Residir em Mathura e adorar a deidade com fé. Esse é um verso muito conhecido, né? Sadhu Sangha, associação com devotos. Nama Sankirtan, cantar congregacionalmente os santos nomes. Bhagavat Shravan, escutar o Bhagavatam. Mathura Vasa, morar em Mathura. Shri Murtira Shradaya Sevana, servir a deidade com fé. Isso está escrito no Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 2, verso 1, 2, 4. Nós somos praticantes se pensarmos que nós estamos nos tornando grandes devotos, então o orgulho, ele vem antes da queda. Aquele que começa a pensar que é um grande devoto, que se tornou um Vaishnava, que é uma pessoa elevada, o orgulho, isso é orgulho, e o orgulho vem antes da queda, como disse Lachar Maharaj aqui. A pessoa vai cair. Aquele que começa a se achar, ele cai. Ele larga a devoção. Se ele é sannyasi, ele larga do sannyasi. Se ele é brahmachari, ele larga o brahmachari. Se ele é um grihasta, ele larga a devoção. Então, Krishna não gosta do orgulho, do ego. Krishna não gosta da pessoa que tem o ego forte. Ele vai tirar o ego da pessoa. Se você tem o ego de fazer um serviço, Krishna vai tirar esse serviço de você para você diminuir o ego. É assim que funciona. Continuando aqui a leitura. Achamos que
nós estamos nos tornando grandes personalidades. Nós sabemos tudo, as pessoas pensam isso. Sabemos tudo melhor do que os outros. Se essas coisas acontecerem com você, pode haver um problema em sua vida espiritual. Isso pode destruir a sua vida espiritual. Isso pode destruir tudo que você está fazendo. Você deve aprender a dar honra aos outros, mesmo que a pessoa seja júnior, mesmo que a pessoa tenha começado há pouco tempo na consciência de Krishna. Dê honra para todos. Mesmo que não saiba de nada, você tem que dar honra para ele também. Aprender a dar honra a todos. Essas são as nossas principais coisas. Então, Srila Acharya Maharaj fala, Jaya Srila Guru Maharaj Ki Jai. Então, coisas importantes, não ofender um guru, não ofender um Vaishnava, não ofender ninguém, na verdade. Aquele que está tentando, aquele que ainda é caído como nós, se você ofender a pessoa, se você ficar olhando o defeito, ficar falando para os outros o que a pessoa fez errado, isso é muito prejudicial para nós. Isso é a parada, é a ofensa, e você vai ser afastado. Se você achar que é melhor que o outro, você pensa, eu nunca faria aquilo que ele fez. Ele fez aquilo, ele está numa posição, ele nunca poderia ter feito isso. Se você começar a pensar assim, você vai cair, você vai abandonar. Não é que você vai abandonar, Krishna vai te tirar da consciência dele. Você vai ser afastado da consciência de Krishna. Shravana Kirtan é importante, escutar e cantar, escutar e falar Harikatha. Mas a ofensa é uma das coisas principais que não temos que fazer. Nós temos que fazer o que é principal, como disse Acharya Maharaj. Então esse exemplo aí é muito bom. Mahaprabhu não deu Krishna Prema para a mãe dele enquanto ela não pediu perdão para a Advaita Acharya, porque ela havia ofendido ele. E nós escutamos o Guru falar isso, mas nós não aprendemos. Esse é o grande problema. Nós escutamos, mas ainda continuamos a fazer errado. Nós ainda continuamos a olhar o defeito dos outros. De manhã nós lemos também, e aí eu comentei que Srila Govinda Maharaj, ele falou várias vezes, não foi uma vez só, a minha religião é não olhar o defeito nos outros. A minha religião é olhar os meus próprios defeitos. Então, todo mundo, todos nós temos muitos defeitos. Muitos defeitos. Todos nós temos. Não adianta falar que você não tem, porque você tem. Eu tenho, todo mundo tem. O serviço devocional gradativamente vai diminuindo o defeito, mas nós ainda temos o defeito. Nós ainda falamos dos outros, nós ainda cometemos muitas ofensas. Enquanto nós não cantarmos o Santo Nome sem nenhuma ofensa, nós não seremos devotos, nós não conseguiremos Krishna Prema. Enquanto cometermos as ofensas ao Santo Nome, as ofensas, na verdade, a tudo, né? Ao serviço devocional, a tudo, não cometermos ofensas. Enquanto nós cometermos as ofensas, não ganharemos a misericórdia de Deus de receber Krishna Prema. Krishna Prema vem somente com a misericórdia de Deus. E a misericórdia vem com a prática correta, sem ofender os outros. Isso é muito importante nós conseguirmos compreender isso. Ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Vamos acabar a aula hoje um pouco mais cedo. Eu estou bem cansado hoje, então nós vamos acabar um pouco mais cedo a aula.
e amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, continuaremos com a aula, a leitura da aula de Srila Acharya Maharaj. Então, hoje é um dia importante para nós, hoje é Kadashi, quebrem o jejum amanhã no horário correto, sigam o jejum. Se você não cantou a Japamala ainda, cante hoje. Se você ainda não leu nada, leia. Se você não cantou as canções, cante. Ainda temos aí, aqui no Brasil, em São Paulo, 3 horas ainda até acabar o dia. Então, faça a prática devocional. Aproveite esse tempo ainda que resta para servir no dia de Kadashi, que é o dia que Krishna mais aceita o nosso serviço devocional. Então, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E depois eu olho quem participou conosco hoje da transmissão. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shimadhusuda Giridhari Gopinatha Madana Bona Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra Radhadara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Gosai Gori Charana Banda Jai Dinana Javistapura Jai Gosai Jara Muni Karada Santa Bala Padare No Mora Panchagra Chandra Charana Siddhi Bhakta Saneva Janame Janame Mora He Adila Jai Gosai Jai Braje Kolavasa Radha Krishna Nitya Adande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Madhyayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gaura Hari. Jaya Sakinandana, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Gaura, Gaura, Gaura Hari. Jaya Sakinandana, Gaura Hari. Jaya Sakinandana, Gaura Hari. Daya Nitai, Daya Gaura, Daya Nitai, Daya Gaura. Daya Nitai, Daya Gaura, Daya Nitai, Daya Gaura. Nitai Gaura, Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura, Haribo, Nitai Gaura, Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura, Haribo, 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 Haribo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está conosco participando hoje aqui da live. Temos conosco aqui hoje a Malini Devidasi, Mohini Govinto Devidasi, o Vrajaraja Prabhu e a Andréia Ferreira. Então, hoje é um dia muito bom para todos nós, devotos. Hoje é Kadashi. Amanhã continuaremos o programa às 7 horas da manhã com a leitura das aulas de Silachara Maharaj, continuando a leitura das aulas. Então, uma boa noite a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã às 7 horas da manhã.